Genuíno, bom dia, como está você? Bom dia, Mauro. Tudo bem? Estou mais alegre com a classificação da seleção brasileira, que caminha para um grande confronto. Tudo indica com a Argentina na semifinal. Pois é, vai ser uma loucura isso, vai ser realmente uma loucura. Genuíno, questão do Ministério de Lula, questão militar muito delicada. Está praticamente certo nos bastidores a nomeação do ex-deputado, ex-presidente do TCU, José Múcio Monteiro, para o cargo de ministro da Defesa. Ontem começaram as primeiras revelações sobre a trajetória de José Múcio, inclusive uma delas muito constrangedora. Ele deixou a presidência do TCU em dezembro de 2020, em janeiro de 2021 já abriu uma agência de lobby em Brasília e representa interesses, inclusive, de uma empresa que ele julgou um processo lá no TCU. Então, ontem já começou a artilharia, vamos dizer, sobre o nome dele, mas aparentemente o nome está dado como consolidado para o Ministério. Há uma onda de críticas e preocupação com a nomeação deles. Eu registrei aqui, tem gente mesmo dentro da base do PT que está defendendo, mas há uma preocupação muito grande. Um dos maiores especialistas na área militar, assim como você, que é o professor Manuel Domingos Neto, escreveu um artigo muito preocupante, em que ele diz assim: militares aprendem a obedecer. Se não recebem ordens, desnorteiam-se. Em surto, como no caso brasileiro, outorgam-se um poder moderador, e ele diz logo no começo do artigo: a chefia de Estado, não comandando os militares, será por eles comandada. E ele faz, então, uma crítica bem severa à indicação do Zé Múcio por conta disso, que ele considera ser uma nomeação dos militares para o Ministério da Defesa. Queria te ouvir sobre essa questão do ministro da Defesa, uma questão estratégica, depois a gente fala sobre o restante do Ministério do Lula. Bem, Mauro, eu, em primeiro lugar, quero expressar a minha concordância com o artigo do Manuel Domingos. Um professor que tem experiência nas escolas militares, eu o conheço há muito tempo, e nós temos feito algumas reflexões conjuntas. Inclusive, ele organizou um livro contra aquele projeto 2035 dos militares, que ele chama de aventura militarista. Por que essa questão é importante? Em primeiro lugar, Mauro, nós tivemos essa última fase do Brasil, a partir da candidatura do Inominável, e principalmente a partir do golpe da eleição, os militares militarizaram o Estado, militarizaram o governo e assumiram o protagonismo de comandar os assuntos estratégicos do país e do governo. Portanto, houve uma militarização do Estado e da política. Eu entendo que uma das tarefas da reconstrução e da transformação do Brasil é estabelecer o princípio da soberania popular que elege o presidente sob o aparelho militar. Acabar com essa tutela das Forças Armadas como tendo o domínio do patriotismo, tendo a prerrogativa única e se colocando de maneira tutelar e autônoma em relação aos demais poderes. Para isso, o presidente da República tem que ser claro no comando supremo, que é, pela Constituição, que é otorgado pelo povo. Segundo, o ministro da Defesa tem que ser um dirigente político, que você não vai negociar com os militares o ministro da Defesa. O ministro da Defesa é o indicado pelo presidente da República, ele é o poder civil comandando os militares. Você não vai negociar com os militares. Particularmente depois do que aconteceu nesses últimos 6 anos. Essa negociação para indicar o ministro da Defesa ou o ministro da Defesa fazer o entrosamento é uma expressão da tutela e da militarização. Eu não vou fazer nenhum juízo de valor sobre a pessoa do Zé Múcio que eu conheço. Eu estou colocando sobre o processo que o indicou. Por outro lado, a existência de que os militares vão ficar nos cargos e o Lula, o ministro da Defesa, escolhe os comandantes, na medida em que eles ameaçaram sair antes, isso é uma espécie de tutela política, é uma espécie de politização do alto comando. Explica para nós, Genuíno, o porquê que essa informação de que os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica vão entregar os cargos antes da posse do Lula, por que isso é uma insubordinação?
Primeiro, porque eles são indicados pelo presidente da República. Segundo, se eles entregam os cargos antes da posse do Lula, eles estão não reconhecendo a posse simbolicamente, e aí os comandantes só vão assumir depois da posse do Lula. Isso é uma insubordinação. É mais ou menos marcar a posição em relação a não reconhecer politicamente a eleição do Lula, porque eles querem criar um vazio para os comandantes serem indicados depois. Aí se negocia o seguinte: eles ficam, mas os comandantes serão negociados a partir do princípio da hierarquia do mais velho. Isso é uma tutela. Ou seja, deu certo. Se for isso, deu certo. Eles trocaram e deu certo. Como deu certo a ameaça de golpe em 2021. Como deu certo a ameaça do golpe em 2022. Como deu certo questionar as urnas eletrônicas. Como deu certo criticar o Supremo Tribunal Federal. Como deu certo atacar a candidatura do Lula, inclusive depois de eleito. Oficiais generais que expressaram essas opiniões feriram a Constituição. E comandante militar que fere a Constituição não pode ser indicado para compor o alto comando das Forças Armadas num governo de transformação, de reconstrução do país. Essa é uma questão simples. Eu não estou aqui querendo julgar esse ou aquele comandante. Estou dizendo o seguinte: para indicar os comandantes, você tem critérios. Não é critério de ser favorável ao PT ou não. O critério é o seguinte: respeitou a Constituição, pregou a aventura, elogiou o negacionismo, elogiou a discurso das urnas eletrônicas, não pode comandar as Forças Armadas. Eles não só ocuparam cargo no governo Bolsonaro, aí tudo bem. Agora, fazer o proselitismo a favor do golpe, fazer o não reconhecimento das eleições cristianas nas urnas eletrônicas e negociar a permanência deles, desde que os futuros comandantes sejam indicados sem nenhum tipo de alteração, eu acho que a tutela ganhou. E essa tutela, Mauro, significa manter a militarização. O que eu defendo, e Lula já falou isso na época da campanha: os militares da ativa que exercem cargo civil vão para os quartéis, e os militares da reserva vão para casa. Cargo civil é ocupado por civis. Militares ocupam no governo cargos militares. Portanto, eu estou vendo nessa indicação, nessa negociação. E outra coisa, diante da crise que o país viveu, você não vai negociar com quem comandou as Forças Armadas no governo do inominável? Você não vai negociar com ele, você não negocia, você manda. Por isso que o Manuel Domingos está correto. Manda e obedece, é simples assim. E eu acho que essa maneira de fazer acordo com os militares, como aconteceu na transição com o Tancredo, de 79 a 85, e mesmo quando aconteceu no governo Lula com a demissão do Viegas e o fortalecimento do general Buquerque, comandante do Exército, não é o caminho mais adequado. O ministro da Defesa não pode ter uma função esvaziada. Ele tem que ter uma função forte politicamente, porque ele é o comandante político, o presidente é o comandante supremo. Então, eu acho que nós estamos desperdiçando uma oportunidade para estabelecer o princípio de que o aparelho militar do Estado é comandado pelo poder civil, que emana da soberania popular. Eu estou divergindo desse processo e dessa maneira. Você não pode negociar com o alto comando das Forças Armadas, você não negocia. Você manda e eles cumprem. Porque se você negocia, amanhã tem uma crise, aí você tem que negociar. Amanhã tem outra crise, você tem que negociar. E você fica sempre aceitando a tutela, aceitando as imposições da cúpula militar. E num momento, Mauro, grave que o país atravessa, você viu aí a suspensão de uma compra de 5 bilhões de tanques da Itália. Esses tanques estão superados. O mundo hoje está discutindo as novas armas, fruto da guerra da Ucrânia, que é o espaço aéreo, é míssil, é drone, etc, etc. E o Brasil, em vez de estar discutindo a recuperação da Avibras, que fabrica mísseis, fabrica foguete de curta distância, está discutindo urna, tutela, manifestação em quartéis, Mauro, manifestação em quartéis. Essas manifestações em quartéis, elas estão servindo para pressionar. As Forças Armadas estão politizadas e estão agindo politicamente. Conviver com isso não dá certo. E essa é a minha observação crítica ao processo. Eu não estou avaliando a personalidade política do ex-ministro do TCU, ex-deputado e provável ministro da Defesa, Múcio.
Eu acho que essa questão é chave, porque eles questionaram o Lula. Eles vibraram com a prisão do Lula. Eles tuitaram para botar o Lula não dar entrevista. E não era ninguém mais, era o alto comando do Exército, segundo o general Vilas Boas. Eles ocuparam o gabinete do presidente do Supremo, Toffoli. Eles militarizaram todo o Palácio do Planalto. Portanto, eles têm que sair dessa militarização através de um processo político dirigido pelo poder, eleito pelo povo, e não aceitar negociar um modelo de tutela. Branda, mas é tutela, amanhã ela deixa de ser branda. Sim. Eu acho que explica também para nós, Genuíno, uma questão que acho que as pessoas não têm claro. Por que é que esse critério da antiguidade... Hoje saiu uma coluna da Bela Megali dizendo o critério que Lula criou e que caiu no agrado dos militares e que é um critério objetivo e tal, quer dizer, fazendo um elogio ao que seria uma suposta objetividade desse critério. Por que esse critério da antiguidade é um critério perigoso e que não corresponde, mais uma vez, à ideia do comando civil sobre os militares? Esse critério enfraquece o comando civil sobre o aparelho militar. Por quê? Porque se você simplesmente, como o Lula fez em 2002, é bom deixar claro, 2003, de indicar os mais antigos, você não altera o comando do Exército da Marinha Integrante, você mantém o status quo. Numa situação de não crise, pode até se justificar manter o não status quo, como a Dilma manteve do Lula para Dilma. Agora, numa situação em que os militares mandaram, questionaram, governaram, pregaram o golpe, questionaram as urnas, apoiaram o negócio da não vacina, você dizer que o critério da antiguidade significa o seguinte: quem estava nas posições de comando vai ser mantido. Isso é um equívoco. O equívoco é esse: enfraquece a autoridade do Poder Civil. O Poder Civil, ao indicar o ministro da Defesa, ele tem a prerrogativa de indicar os generais oficiais. E aí ele pode contrariar a antiguidade. A antiguidade ele pode contrariar indicando os mais modernos. E aí altera para os mais antigos. Por que os mais antigos? Eu não estou me referindo aqui, Mauro, aos mais antigos no sentido da perseguição. É o mais antigo das posições assumidas quando comandaram o Exército, Marinha e Aeronáutica. É nesse sentido que enfraquece a autoridade do presidente da República. E esse alto comando, mantendo a antiguidade, que é os que estão hoje, você vai ter um alto comando sob a influência das posições do governo que nós derrotamos na politização das Forças Armadas, porque as Forças Armadas foram politizadas por esse processo de golpe por dentro das instituições. Então, eu acho que isso aí é verdade o que a jornalista coloca. O Lula defendeu esse critério quando assumiu em 2003. Eu acho que mesmo nessas condições, se o novo governo assume, ele tem autonomia para indicar os comandantes, não com o critério de ser favorável a ele ou não. É o critério do Estado, porque o presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. E ele indica para o alto comando aquelas lideranças ou aquelas figuras militares em que ele expressa uma confiança, porque ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele tem a prerrogativa de escolher os comandantes, assim como indicar o ministro da Defesa. Qual era o mais correto? Indica o ministro da Defesa sem consultar comandante. Qual é a pessoa mais indicada para comandar politicamente, as Forças Armadas? É fulano. Aí esse ministro vai imediatamente conversar, aí sim é o ministro da Defesa. Aí ele indica os comandantes com base no critério. Qual é o critério que contraria a antiguidade? Assumir posições de defender o golpe? Criticar o Supremo indevidamente? Pregaram o questionamento das urnas eletrônicas? Participar daquelas manifestações do 21 de 2021 e 2022 no 7 de setembro? Quem falou, quem disse, quem orientou essa politização dos quartéis tem que ser afastado para assumir os outros mais modernos. Foi assim que o Petro na Colômbia fez recentemente. E ele mandou para a reserva todos os militares. E olha, vamos combinar. O poder militar na Colômbia é muito forte também, né, Genuíno?
Não é... Muito forte. Ele, além de mandar para a reserva, Mauro, semana passada ele fez um pronunciamento oficial, coisa que nunca foi feita no Brasil, expressando uma reparação e um pedido de desculpa diante dos crimes contra os direitos humanos praticados pelo Estado colombiano. E não teve militar que questionasse. Quando você permite negociar politicamente com as Forças Armadas, você está permitindo o jogo político com elas. Não pode ter jogo político com as Forças Armadas. Quando o Juscelino assumiu, teve o jogo político que expressou no lote. Quando teve a crise de 61, que deu no parlamentarismo, houve negociação com os ministros militares. Essa ideia de negociar, as Forças Armadas exercem uma espécie de mito do poder moderador. Se você reconhece, elas vão continuar tutelando e mandando, militarizando. Não é só o cargo de militar no Planalto, é mandando estrategicamente sobre os rumos do país. No meu modo de entender, isso é uma decorrência dessa política que o Lula praticou em 2003 e está praticando agora. Só que agora, Mauro, é mais grave. Muito mais grave, parece, né? Quando o Lula defendeu isso em 2003, ele estava sucedendo o Fernando Henrique Cardoso. Quando ele faz isso agora, ele está sucedendo o Inominável, que jogou tudo para ganhar a eleição, inclusive com fake news, com verbas para o Auxílio Brasil, com poder econômico, com morte de pessoas, inclusive com manifestação dos quartéis. Teve manifestação, por exemplo, de oficiais, prioritariamente da aeronáutica, defendendo a não posse do Lula. Então, nós não estamos numa situação de céu de brigadeiro. Nós estamos numa situação que o poder civil, que nasceu das urnas, numa eleição fantástica e monumental, tem que dizer, agora quem manda é quem foi eleito, e vai ser assim. Pronto, agora, eu acho que não foi o melhor procedimento nesse... Essa ideia de apaziguar, que é o que está presente, essa ideia de apaziguar, ela pode significar uma faca de dois gumes. Você vai apaziguar botando debaixo do tapete um passado que não quer passar, ele volta depois. Ele fica recalcado e volta depois. Então, eu tenho essa opinião. Para mim, eu tenho uma divergência explícita que eu manifesto. E, enfim, mas o presidente foi eleito, ele tem o poder supremo. Eu apoio Lula, você sabe que a minha posição é o seguinte, eu defendo o Lula, apoio Lula, mas faço cobrança, faço exigência, faço reivindicações. Sim, é uma questão que você traz realmente interessante, que é assim, sob a capa do discurso do diálogo e da pacificação e do apaziguamento, o que a gente tem, na verdade, é uma submissão do poder civil no país à pressão, à chantagem militar. Então, parece que a gente só faz recuar, né? Só faz recuar. Eles fazem o que querem e você, não, tem que apaziguar, tem que apaziguar. E eles, esta linguagem do recuo permanente diante da pressão dos militares me parece que, sob a lógica militar, significa o seguinte, bom, eles são fracos, vamos continuar avançando, né? A República Militarizada, segundo o artigo do Roberto Amaral, e eu estou citando vários estudiosos desse assunto, é mais ou menos o que aconteceu na crise de 45, pós-Segunda Guerra Mundial, que dá no Dutra. Na crise que cassou o registro do Partido Comunista e os deputados. Na crise do Juscelino. Na crise do suicídio do Vargas. Na crise do golpe de 64. Há uma história da tutela militar expressa na relação com o poder civil. Inclusive, Mauro, quando foi criado o Ministério da Defesa, os militares queriam que o ministro da Defesa fosse automaticamente o vice-presidente da República, porque eles estariam alcançando o topo. O topo, quer dizer, é o único ministério que está no topo do poder, do Estado e do governo. Então, essa é uma luta permanente. E eu acho que as forças esquerdas, as forças progressistas, nunca enfrentaram devidamente e corretamente essa questão. Nós não enfrentamos na transição, enfrentamos mal na Constituinte, quando se aprovou o artigo 142 da Lei da Ordem. Nas crises do governo Lula, não enfrentamos bem. E quando surgiu a Comissão da Verdade, o que os militares falaram? A Comissão da Verdade é inaceitável. E para demonstrar essa insatisfação, eles se articularam na preparação do golpe e da candidatura do Inominável. Esse é o histórico. Eu não estou inventando.
E o que acontece? Nós disputamos a eleição para reconstruir um país. E essa reconstrução é no teto, é na questão do salário mínimo, é na questão da Amazônia, é na questão da Polícia Federal, é na questão da PGR, é na questão de não ter orçamento secreto, várias áreas. A área militar, ela tem que ser tratada com mudança e reconstrução, porque houve um desvirtuamento constitucional no uso das Forças Armadas durante esse período de 6 anos. Houve. Eles se politizaram, eles influíram, eles assumiram, eles usaram o inominável para chegar novamente ao poder através do voto e não querem sair do poder. E, inclusive, todas essas ameaças que aconteceram, vai ter golpe, vai ter golpe, vai ter golpe, era exatamente para criar um recuo permanente. Eles levantam a possibilidade de violência e espalham a arma para poder conter. Olha, pode acontecer o pior, se comportem, se domestiquem. E nós nunca vamos para o enfrentamento democrático. Eu não estou defendendo porra louquice, eu estou defendendo um enfrentamento democrático. Sim. Que é a supremacia do poder civil sobre o aparelho militar. Se eles fizeram isso para indicar o ministro da Defesa, e amanhã, quando a gente for discutir, por exemplo, a doutrina militar, quando a gente for discutir, por exemplo, a desmilitarização da segurança pública, quando a gente for discutir a criação do Ministério da Segurança Pública, quando a gente for discutir a integração sul-americana, que é o elemento central de uma estratégia política, de geopolítica, aí você vai ter o poder, porque quem concorda pode discordar. Se você legitima a concordância, você está legitimando a discordância. Então, militar é a velha frase, a política comanda a ponta do fuzil. Isso vale para a esquerda ou para a direita. Mesmo que, e eu não concordo com essa história, militar do nosso lado, não existe isso. Aliás, militar, juiz e procurador do nosso lado é um equívoco. São carreiras do Estado que cumprem funções constitucionais e obedecem o poder civil quem foi eleito pelo povo. E eu acho que o sentido da profissionalização, o sentido da despolitização, o sentido da desmilitarização é esse. E, no meu modo de entender, nós temos todas as condições para avançar nesse terreno. E nós estamos aceitando um apaziguamento que, na verdade, é manter o que está aí, é manter o que está dado. Como é que nós vamos exercer o comando supremo das Forças Armadas se o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica é nomeado pelo princípio da antiguidade e ele expressou concordância com o bolsonarismo, questionou as urnas e pregou golpe? Essas ideias estão lá, Mauro. Elas vão aparecer. Eu acho que é um caminho que eu discordo. Eu sei que existe. Aliás, eu discordei desse caminho lá em 2003, que eu achava que o alto comando tinha que passar por um processo de modernização. Aliás, os 3 comandantes foram brilhantes. O general Enzo, o Saito, o Moura Neto foram comandantes brilhantes. Agora, teve várias crises dentro das Forças Armadas que eles até apaziguaram. Mas esse caso agora não é de apaziguamento, é de passar a mão na cabeça diante do que ocorreu. Apaziguamento é você tomar medidas que não é revanchismo, não é vingança, mas é memória. Isso não pode acontecer, isso tem limite. Agora, apaziguamento para passar a mão na cabeça ou ver um tipo de anistia, eu acho que é um equívoco. O Paulo Antônio Henrique diz: enquanto não forem colocados 2 ou 3 generais golpistas na cadeia, não teremos resgatado o país. Tem uma questão, Genil, você tocou nela, que está colocada aí também, porque nós sabemos qual é o preço que os militares cobram para a sua mobilização. Tem vários preços. A gente viu a corrupção militar durante a ditadura, estamos tendo já algumas primeiras notícias disso agora, acho que isso é algo que será revelado no futuro. Tem a questão do mando, mas tem também, e essa me parece ter sido uma questão crucial para a mobilização militar a partir do golpe, que é os 8 mil militares que foram para dentro do Poder Civil ganhar uma grana boa. Acumular proventos, acumular receitas. Inclusive, uma mudança promovida pelo Bolsonaro que permite aos militares acumular. Eles continuam recebendo os seus proventos como militares e acumulam com os proventos nos cargos civis,
chegando a esse ponto, né? Alguns generais que conseguiram remunerações de até R$300 mil em um único mês. Pois bem, e agora? Se tem essa postura de conciliação, vai manter os 8 mil militares no governo civil? E olhe bem, o grave, Mauro, é que isso não tem nada a ver com política de defesa nacional. O que é política de defesa nacional? É o bem-estar da nação e do povo brasileiro. Um país que morreu 680 mil pessoas por Covid, com negacionismo, com falta de cuidado, com falta de orientação, e os militares respaldaram isso tem que ser discutido. Como é que nós vamos manter esses cargos que aconteceu aquela farra no Ministério da Saúde e decretado de 100 anos? Como é que nós vamos aceitar isso com o que aconteceu em Manaus e a estrutura militar não foi mobilizada devidamente para transportar oxigênio? Como é que nós vamos enfrentar isso? E você sabe desse fato. Por que a CPI não ouviu o então ministro da Casa Civil, general Braga Neto, que foi vice do inominável? É o medo. As forças progressistas e democráticas cultivam um certo temor, um certo medo. E isso não é o mais correto. Veja bem, defesa nacional, Mauro, é a submissão do país, das Forças Armadas, o acesso à tecnologia sensível. Você não pode ter hoje Força Armada sem tecnologia sensível da guerra cibernética, aeroespacial, do fundo dos oceanos. Isso aqui é defesa. O que esses militares estão fazendo não tem nada a ver com defesa. É a ocupação de cargos e privilégios do pior tipo. Depois você tem o seguinte, o aparelho militar, a estrutura militar tem que estar subordinada à soberania do poder civil, na questão orçamentária, previdenciária, investimento, etc. Se você os aparta dessa influência do poder civil, você está criando um espírito de casta, porque a tutela é a autonomia e a casta na hora de discutir orçamento, previdência, inclusive a justiça militar. Você pode ter, em certas circunstâncias, uma justiça militar quando se trata do emprego das Forças Armadas. Agora, uma justiça militar permanente, como um braço do sistema de justiça, é a justiça corporativa. E essa força, Mauro, é bom deixar claro, essa força que os militares alcançaram a partir do golpe de 2016 se materializou em candidaturas, inúmeras candidaturas de PM, de oficiais, de Ministério Público. Então, as carreiras de Estado se transformaram em carreiras políticas para se diferenciar do serviço, porque essas carreiras têm a prerrogativa do bem, têm a prerrogativa do que é correto para o país. É o espírito ideológico da tutela, do mito do poder moderador. E eu acho que nessa questão nós tínhamos uma janela de oportunidade para tomar outro tipo de medida. E a partir daí você discutiria com o país a valorização das Forças Armadas, o que é política de defesa, o que é organização militar, como influenciar numa política de defesa no mundo de hoje. Aí você faz uma discussão grande sobre defesa nacional. Essa ideia de que a defesa nacional é um assunto para militares não é correta. Em todos os países do mundo, a questão militar é um assunto da sociedade e do Estado e dos poderes, também dos militares. Mas não pode ser exclusividade dos militares. Essa ideia de que a sociedade presta continência aos militares, eles são tutores, eles são poder moderador, isso é um equívoco. Algumas vezes a esquerda pagou por esse equívoco. E no meu modo de entender, agora a esquerda escolheu um caminho que pode ser, no meu modo de entender, prejudicial para os rumos do regime democrático do país. Eu sou muito claro, porque eu vivi, Mauro, isso. Aliás, eu estou fazendo com essa minha avaliação uma autocrítica, porque eu fui deputado que dialogava com os militares, eu fui assessor do ministro da Defesa Delcio Celso Amorim, e eu acho que nós devíamos ter tido uma posição mais ativa, mais contundente. Inclusive na Comissão da Verdade, eu acho que quando o relatório da Comissão da Verdade saiu, nós tínhamos que ter feito o que o Gustavo Petro fez na Colômbia. Perante a nação, o chefe de Estado e chefe de governo expressa uma desculpa diante dos crimes praticados contra os direitos humanos. Na presença dos chefes militares, eles prestam continência. É assim. Mesmo quando você tem um governo
civil de esquerda e os militares são progressistas, eles não podem interferir no poder civil, Mauro. Uhum. Porque quando a arma interfere nas instituições civis, você abre a janela para uma ditadura, ou com feição, ou de direita, ou com feição progressista, entre aspas. E essa ilusão produziu, por exemplo, a ilusão que nós tínhamos no tenentismo, no Luiz Carlos Prestes, depois na resistência armada no Lamarca. São ilusões que a esquerda parece que é um patrono para o esquema militar do Assis Brasil em 62, 63, lembra? O governo Jango tem um esquema militar do governo Jango que vai impedir qualquer golpe do general Assis Brasil. Deu no que deu, né? Essa ilusão em general nacionalista, em general progressista, em general legalista, isso é um equívoco em si. Você tem que construir saídas democráticas. E as Forças Armadas têm um papel supremo na defesa nacional, comandada pelo poder civil, que é eleito pelo voto. Essa é que é a questão central. Por exemplo, a transição do Tancredo foi negociada com o general Leônidas, que foi o grande articulador da transição pelo lado dos militares. Você cobria essa matéria e sabe disso. Qual foi o acordo? Os militares não serão punidos, mas não serão promovidos. Esse foi o acordo. Uhum. Que produziu a lei da anistia e depois produziu o artigo 142 da Constituição de 88. Eu digo para vocês, esse acordo se viabilizou historicamente, por que surgiu essa onda de militarização do país, de volta dos militares, de defesa de intervenção federal e militar? Por que voltou? Porque nós não enfrentamos essa questão. Por que na Argentina isso é impensável? Que a Argentina enfrentou, no Chile enfrentou, no Uruguai enfrentou. Perfeito. Então, no meu modo de entender, nós estamos diante de uma encruzilhada que não foi bem resolvida pelo novo presidente da República. Respeito ele, apoio ele, mas eu tenho a liberdade e a autonomia para fazer esse tipo de observação com esses meus amigos que eu estudo a questão militar, como o Manuel Domingos. Perfeito. Vamos acompanhar a evolução da questão militar, o que o Genuíno nos traz e outros estudiosos é de que ela continua no centro do drama político nacional. Genuíno, muito obrigado, viu? É sempre bom te ouvir. Eu agradeço e torcer para a discussão, Mauro. Legal. Semana que vem tem mais Genuíno aqui com a gente. Abraço. Tá bom. Sempre às 8? Ou é mais tarde? Tá bom, ó. Eu boto na minha agenda, viu? Ó, bota toda terça-feira, 8 horas da manhã, José Genuíno aqui com a gente. Perfeito, Mauro. Um grande abraço. Um abração.